Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Gepeto de Física. Pessoal, na aula de hoje, vou fazer mais algumas questões aí de EAN, tá bom? De revisão para a nossa prova. Bom, vamos lá. Questão 16. Olha o que ele diz. Considerando, deixa eu mudar a cor aqui, 1 kg de gelo, 1 kg de gelo, de água e desprezando as perdas de calor para o ambiente e a evaporação da água, assinale qual opção que fornece o calor em quilocaloria, tá vendo? Necessário para transformar o gelo de água inicialmente a menos 20 graus, o gelo que está a menos 20, em vapor de água a 100 graus, tá vendo? Aí dados, deu o calor específico do gelo, 0,5 caloria por grau Celsius. Me deu o calor específico da água, 1 caloria por grama. Me deu o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Me deu o calor latente de vaporização da água, 540 calorias por grama. Me deu a temperatura de fusão do gelo e a temperatura de ebulição da água. Pessoal, nesse tipo de problema, você tem que ter um pequeno cuidado. Por quê? Primeiro, o gelo está a menos 20. Para derreter o gelo, é necessário elevar a temperatura até zero. Ou seja, o primeiro passo, eu vou ter que aquecer o gelo de menos 20 até zero. Então, vamos lá. Para aquecer o gelo, o calor é sensível. Como é que calcula a quantidade de calor sensível? Q1. Quantidade de calor sensível. Massa. Calor específico. Variação da temperatura. Então, tem quantidade de calor sensível. Massa. Qual a massa do gelo? 1000 gramas. 10 a 3. Calor específico do gelo, 0,5. Vou ter que aquecer o gelo de menos 20 até zero. Variação da temperatura, 20. Pessoal, 20 vezes 0,5 vai dar 10. Então vai ficar 10 vezes 10 a 3. Ou seja, 10 a 3 é quilo. 10 vezes 10 a 3, 10 a 3 é quilo. Vai ficar 10 quilo caloria. Ou seja, essa é a quantidade de calor para elevar a temperatura da água de menos 20 até zero. Depois, para derreter o gelo. Melhor, para elevar a temperatura do gelo de menos 20 até 10. E elevei até zero. Até zero, melhor dizendo. Aí elevei a temperatura do gelo até zero. Agora eu vou derreter o gelo. Para derreter o gelo, o calor é sensível latente. Latente. Quantidade de calor latente. ml. Então tem quantidade de calor. Qual a massa do gelo? 1 kg. 10 a 3. Calor latente, 80 calorias por grama. 80 vezes 10 a 3. 10 a 3 é quilo. 80 quilocaloria. Viu? 80 quilocaloria. Isso para derreter o gelo. Só que durante o derretimento a temperatura se mantém constante. Aí eu derreti o gelo. Depois que eu derreti o gelo virou água, vou ter que aquecer a água de 0 a 100. Para aquecer a água, o calor é sensível ou latente? Sensível. Então a quantidade de calor, massa, 10 a 3. Calor específico da água é 1. Eu vou ter que levar a temperatura da água agora de 0 até 100. Por quê? Porque eu quero vaporizar a água. Transformar a água em vapor. Vai ficar 100 vezes 10 a 3. 100 quilocalorias. Viu? Nada demais. 100 quilocaloria. Pronto. Elevei a temperatura da água de 0 até 100. Chegou a 100 graus, eu começo a vaporizar a água. Para vaporizar a água, o calor é sensível ou latente? Latente. Quantidade de calor
ml, né? Para vaporizar água, para transformar água em vapor. Então a quantidade de calor que eu fornecer para a água agora, que é 4, massa da água, 10 a 3, que é 1 kg. Calor latente, 540. Né? Então a quantidade de calor vai ficar 540 quilocalorias para vaporizar a água. Né? Então a quantidade total de calor vai ficar 10 quilocalorias mais 80, 90. 90 mais 100, 190. Mais 540, 730. Né? Então tá aqui, pessoal, a quantidade total de calor é para transformar o gelo em vapor de água a 100 graus, 730 quilocalorias. Nada demais. Bom, outra questão bacana que caiu no ano passado. Uma corda de comprimento de 16 metros, né, apoiada no chão extremamente liso, ela é esticada pelas suas extremidades. Em uma de suas extremidades, gera-se uma sequência de pulsos, uma onda, e se propaga pela corda. Sabendo que o comprimento de onda é 2 metros, olha só o que ele me deu. Ele me deu o comprimento da corda, 16 metros. Né? Me deu o comprimento da onda, 2 metros. Né? Me deu a frequência da onda, 4 Hz. Né? E quer saber o seguinte: assinale a opção que fornece o intervalo de tempo em segundos necessário para que o pulso se propague de uma extremidade à outra da corda. Bom, para eu descobrir o tempo que o pulso vai gastar para ir de um extremo ao outro da corda, primeiro passo, calcular a velocidade de propagação do pulso. Pô, mas como é que a gente calcula a velocidade de propagação no movimento ondulatório? Quem vê lambda com frequência, V igual a lambda F. Quem é V, vê a distância percorrida pelo pulso. Se ele vai de um extremo ao outro, ele vai ter que percorrer 16 metros num tempo t. Né? Comprimento de onda, 2. Frequência, 4. Então fica 16 sobre delta t é igual a 8 sobre 1. Né? 8 sobre 1. Pessoal, simplifica o 16 com 8, que vai dar 2, que vai dar 1. Então, intervalo de tempo que o pulso gasta para ir de um extremo ao outro da corda, 2 segundos. Viu? Nada demais. Lá, velocidade e distância sobre tempo, nada demais. Bom, questão 18. Diz assim: um garoto em repouso no alto de um tobogã desliza por um desnível de 5 metros, desconsiderando qualquer tipo de atrito. Vamos supor que não existe atrito. Bom, se não existe atrito, a energia mecânica se conserva. Qualquer tipo de atrito e possibilidade de rolamento, considerando a gravidade 10, assinale a opção que apresenta a velocidade que o garoto chegou ao final da rampa. Né? Bom, vamos ver com que velocidade ele chega ao final da rampa. Tá bom? Vamos supor que o tobogã tenha esse formato. Vamos supor que isso aqui é o tobogã. Pronto. Tá ferro. Isso aqui é o tobogã. Eita. Pera aí, pessoal. Vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Pera aí. Caraca, isso aqui é tobogã. Meio esquisito isso aqui, esse desenho. Puxa vida. Né? Vou tentar fazer um tobogã aqui diferente. Pessoal, vamos supor que isso aqui é o tobogã, uma reta.
né? E o garoto tá descendo aqui, ó. Tá descendo aqui, escorregando, né? De uma altura de 5 metros. Pessoal, vamos lá. Quais são as forças que atuam no garoto aqui durante a descida? Normal e peso, né? Então tem lá, normal, perpendicular ao plano. Né? Normal e perpendicular ao plano. E tem o peso para baixo. Né? Tem o peso para baixo. Bom, pelo teorema da energia cinética, posso fazer essa questão pelo TEC. Né? O garoto saiu do repouso, ó, aqui eu tenho a normal do plano e tem o peso. Isso? O que diz o TEC, o teorema da energia cinética? O trabalho realizado por todas as forças que atuam no garoto, trabalho total, é a variação da energia cinética. Energia cinética final menos energia cinética inicial. Não é mesmo? Pessoa normal não realiza trabalho porque ela é perpendicular ao deslocamento. Força normal nunca realiza trabalho. Né? A única força que realiza trabalho aqui na descida é o peso. O trabalho do peso é mgh. Não depende do caminho seguido pelo garoto. A velocidade inicial dele é 0, ele saiu do repouso. Vai ficar mv² sobre 2. Corto m, né? 2 está dividindo, passa multiplicando. Daqui eu tiro que v² é 2gh. Né? Então vamos lá, v vai ficar raiz de 2gh. 2 vezes 10, que é a gravidade, 20. 20 vezes 5 vai dar 100. Né? A raiz quadrada de 100 vai dar 10. Viu? Pelo teorema da energia cinética. A velocidade com que o garoto chega lá embaixo, 10 metros por segundo. Nada demais. Bom, uma questão bem bacana. Ele diz, observe o circuito abaixo. Ele me dá 3 resistores em paralelo conectados a uma bateria ideal, cuja DDP é U. Né? Em série com esse resistor, ele me dá 1 amperímetro. Né? Vamos ver o que ele diz. O circuito elétrico representado acima é composto por uma bateria ideal, fios de resistência desprezível e resistores idênticos, cuja resistência elétrica é de 10 ohm cada. A corrente indicada no amperímetro é 3 A. Viu? Ele diz para mim que a corrente indicada no amperímetro é 3 A. Sendo assim, calcule a DDP, a diferença de potencial em volts, nos terminais da bateria e assinale a opção correta. Ele quer DDP nos terminais da bateria. Pessoal, esses 3 resistores não estão em paralelo com a bateria? Sim, ó. Esse resistor de 10 está em paralelo com 10, está em paralelo com 10, está em paralelo com a bateria. Como os elementos estão em paralelo, a DDP é a mesma em cada um. Pessoal, então basta olhar para esse resistor aqui de baixo. Por quê? Porque ele diz para mim que a corrente aqui é 3 A. Legal. Se eu calcular a DDP nos terminais desse resistor, né, eu calculo a DDP nos terminais da bateria. Como é que eu vou calcular isso? DDP, resistência, vezes a corrente I. DDP. Quanto é que vale a resistência do condutor? 10 ohm. Corrente I. 3 ampere. Então, a DDP 10 vezes 3, 30 volts. Né? Ou é só isso? É, pessoal, só isso. Né? Como eu tenho a resistência desse elemento e tem a corrente que passa por ele, primeira lei de Ohm, DDP igual a R vezes I, 30 volts. Essa é a DDP da bateria. Viu? Nada demais. Tá legal, pessoal? Fazer mais uma DEAN. Não, fazer o seguinte, para o vídeo não ficar muito longo,
Vou parar na 20, depois a gente volta, faz a 20 em diante. Tá legal, pessoal?